Muito bem, meu aluno, minha aluna, como eu havia falado na aula passada, eu vou iniciar a aula de agora fazendo um apanhado geral sobre a concordância verbal do verbo ser, verbo de ligação. Então acompanhe, por favor, o slide que foi preparado. Veja, o verbo ser, enquanto verbo de ligação, estabelecendo a relação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Verbo de ligação, portanto. Então, a primeira situação é a seguinte. Quando o sujeito ou o predicativo do sujeito, quando o sujeito e predicativo do sujeito são coisas, você vai encontrar até três possibilidades de concordância. Certo? Você pode concordar com o sujeito, você pode concordar com o predicativo. Se o sujeito e o predicativo estiverem no singular, vamos colocar assim, singular, o verbo vai ficar no singular. Ok? Então essa é a primeira situação. Vamos fazer melhor, vamos colocar bem aqui do lado. Assim, ó. Sujeito no singular, predicativo no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural e o predicativo também estiver no plural, verbo no plural. Agora, se o sujeito estiver no singular e o predicativo estiver no plural, verbo tanto faz ficar no singular quanto no plural. Dupla concordância. E vice-versa, hein? E vice-versa nesse caso. Isto é, se o sujeito vier no singular, no plural, e o predicativo vier no singular, o verbo de ligação pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, eu vou aqui abrir um outro slide para colocar exemplos. Veja só. Exemplos. Quando alguém diz assim, seu maior sonho, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Seu maior sonho era a vaga no concurso. Veja, coisa, singular, singular, verbo no singular. Se eu disser nossas vidas eram verdadeiros paraísos. Veja, predicativo no plural, coisa no plural, sujeito, coisa no plural, verbo no plural. Agora eu também posso dizer que as acusações foram só um desabafo. Aí o que acontece? As acusações sujeito, coisa, no plural. Predicativo do sujeito, coisa, no singular. Verbo, no plural. Eu posso colocar também da seguinte maneira. As acusações
colocar assim, ó, que fica melhor para visualizar. Foram. As acusações foi só um desabafo. Eu posso colocar o verbo no singular. Colocando no plural, eu faço a concordância com o sujeito. Colocando no singular, eu faço a concordância com o predicativo do sujeito. Aí o que acontece? Nesse terceiro caso, apesar de serem corretas as duas concordâncias, é preferível, veja bem o que estou usando, a palavra que estou usando, preferível, é mais aceitável colocar o verbo no plural. Beleza? Então, esses são exemplos da primeira situação. Segunda situação. Quando o sujeito é representado pelas palavras isto, isso, aquilo, isto é, são pronomes são pronomes demonstrativos, neutros, não é? O verbo de ligação vai concordar com o predicativo. Ok? Então, se o predicativo estiver no plural, o verbo no plural. Se o predicativo estiver no singular, o verbo no singular. Veja só o exemplo. Eu posso dizer assim, ó. Aquilo foi uma armação. E posso dizer aquilo foram armações, concordando o verbo com o predicativo. Voltando, se eu tenho o sujeito e o predicativo, da seguinte maneira: o sujeito sendo pessoa, o verbo de ligação concorda com o sujeito. O verbo de ligação, o predicativo sendo pessoa, o verbo de ligação concorda com pessoa. Então, se eu tenho pessoa e coisa, a prioridade é concordar o verbo de ligação com a palavra que represente pessoa, esteja ela na função de sujeito, esteja ela na função de predicativo. Beleza? Vamos colocar aqui exemplos. Veja só. Eu posso dizer: os amigos eram sua diversão. Concordei o verbo com o sujeito, porque o sujeito foi representado por pessoas. Eu posso dizer que o problema eram os concorrentes. A palavra concorrentes aparece aqui na função de predicativo daquele sujeito. Então, ó, o verbo concordando com o predicativo. Beleza? E fechando a sequência, se o sujeito ou o predicativo do sujeito for representado por pronome pessoal, o verbo de ligação vai concordar com esse pronome pessoal, esteja ele na função de predicativo ou na função de sujeito. Então, veja só, eu posso dizer o seguinte: o acusado não serei eu. Tá vendo? Eu posso dizer: tu não serás o acusado. Aliás, perdão, tu não serás
acusado. Concordando o verbo, serás com o sujeito, tu. Então, são essas as situações conforme o prometido. Beleza? Agora, eu quero que você acompanhe a sequência. Pegue aí o seu material de leitura e vamos para o texto 4. Texto 4 agora. Acompanhe a leitura. Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como observou Montesquieu, todo homem que tem poder tende a abusar dele. Ele vai até onde encontra limites. Para que não possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Sabe as palavras de Montesquieu. Até Montesquieu não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes políticos. Só se concebia sua união nas mãos de um só, ou então sua separação. Ninguém se arriscava a apresentar, sob a forma de um sistema coerente, as consequências e conceitos diversos. Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano, de René Descartes, e o empirismo, de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. Porém, refugindo às especulações metafísicas, que no plano da identidade serviram aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos. Como sempre, o CESP-UNB apresenta textos que remontam à filosofia do direito, à história do direito, que remontam à análise da origem do pensamento social moderno, conforme as bases iluministas conceberam esse pensamento do mundo, não é? É interessante ler sobre esse período da história e fazer uma leitura panorâmica e sincrônica. Panorâmica no sentido de entender o que foi o século XVIII e os seus desdobramentos para a construção do pensamento ocidental, e sincrônica, a fim de que você leia sobre a filosofia daquela época, a história daquela época, a literatura daquela época, como as várias esferas das ciências, economia, sociedade, filosofia, religião, naquele momento, se intercalam, se interseccionam até. Como um influencia no outro na construção dessa visão geral da humanidade e da sociedade a partir do século XVIII. Ok? Há vários livros hoje no mercado que traduzem uma visão panorâmica da realidade daquela época e até da realidade atual.
não é? Essas leituras panorâmicas ajudam muito na construção de bases para a análise de textos interpretativos ou de compreensão de textos como esse. Beleza? Então, aí está a primeira questão relacionada a esse texto. Vamos acompanhar a questão. Com base nas ideias contidas no texto 4, agora somente ideias, julgue os itens a seguir. Primeiro item. Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma análoga à dos metafísicos. Muito bem, preste atenção. Adeildo, eu tenho que entender o que é metafísica aqui para responder uma questão dessa? Seria interessante se você soubesse o que é. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Não sei o que é metafísica. Então, o que eu vou fazer? Vou ao texto. Voltando ao texto, eu quero que você leia a partir da linha 22. Acompanhe a leitura. Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas metafísicas em suas certezas morais, porém, marcador de oposição, refugindo as especulações metafísicas, que no plano da idealidade serviram aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil. Ele procurou ingressar no terreno dos fatos. A metafísica não trabalha com os fatos. A metafísica foge da análise do trabalho com os fatos. Então, nesse sentido, ao ler o item 26, Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma análoga, de forma igual, de forma semelhante à dos metafísicos? Não. O porém, encontrado na linha 25, não é? Marca uma oposição de ideias, e essa oposição coloca Montesquieu fugindo da maneira como os metafísicos analisam a realidade. Coloca Montesquieu preso a, vamos colocar assim, preso a análise dos fatos. Portanto, o item 26 representa um erro. Que tipo de erro é esse? Uma contradição. Beleza? Item 27. No Estado moderno, cabe ao Ministério Público a função da preservação da liberdade humana, de forma a proteger os mais fracos da dominação dos mais fortes. Meu amigo, em alguma passagem do texto, foi falado algo relacionado, ou pelo menos que dê base, para você compreender que é possível afirmar o que foi afirmado no item 27? Resposta: não. Então, pode até ser verdade, alguém pode até aceitar como verdade, que no Estado moderno cabe ao Ministério Público, sobretudo vivendo o que o Brasil vive hoje, e o papel do Ministério Público em relação à preservação da ética e da moral no Brasil hoje. Alguém pode até conceber como verdade que cabe ao Ministério Público a função de preservar a liberdade humana. Certo? Mas essa informação não é válida. Não há validade nessa informação. Por que, Adeildo? Porque ela não encontra no texto o seu suporte. Pois não há suporte no texto.
Então, que tipo de erro é esse? É uma extrapolação. Beleza? Erro de extrapolação. Errado o item. 28. A conquista da liberdade humana pressupõe, isto é, tem como pré-requisito a distribuição do poder em ramos diversos. Item 28. A conquista da liberdade humana pressupõe, tem como pré-requisito, a distribuição do poder em ramos diversos. Em que trecho do texto aparece algo relacionado à distribuição do poder? Preste atenção. Primeiro parágrafo, na linha Na linha 6, começa a se falar sobre distribuição do poder. Acompanhe a leitura, na linha 6. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos. Eu quero que você fique de olho na palavra também. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos. Aí vem o item. A conquista da liberdade humana pressupõe, tem como pré-requisito, a distribuição do poder em ramos diversos. Meu amigo, se você observa que nessa frase foi apresentado somente esse elemento como pré-requisito para a conquista da liberdade humana, você está diante de uma das armadilhas mais cruéis que o CESP elabora. Um erro de redução. Parece perfeita a opção, apenas parece. A palavra também, lá no texto, a palavra também mostra que a informação contida no item 28 é uma informação mais abrangente do que como ela foi apresentada. Então, marcar a letra, o item 28 como certo, significa não perceber que ocorreu uma redução da informação. Errado o item 28. Ele deveria ter dito, a conquista da liberdade humana pressupõe, entre outras coisas, pressupõe ainda, pressupõe também, pressupõe, além de tudo, pressupõe, além de outras coisas, a distribuição do poder em ramos diversos. Tinha que ser dito que há outros pré-requisitos, há outras coisas pressupostas. Se não foi dito, erro de redução. Tá vendo? É assim que se processa um erro de redução. Na 29, fechando essa questão, eu tenho, segundo Montesquieu, aquele que não encontra limites para o exercício do poder que detém, tende a agir de forma abusiva. Vamos verificar? Vamos onde é que aparecem essas palavras de Montesquieu? Na linha 12. Acompanhe a leitura do texto na linha 12. É que, como observou Montesquieu, todo homem que tem poder tende a abusar dele. Ele vai até onde encontra limites. Para que não possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Corretíssimo. No item 29, você tem aí uma paráfrase das palavras do filósofo. Adeildo, o que é uma paráfrase? Uma paráfrase é uma espécie de citação indireta, em que quem escreve se utiliza de suas próprias palavras para dizer
o que alguém havia dito, conservando a essência. Conservando a essência original do pensamento. Beleza? Então, isso é uma paráfrase, é o que está acontecendo aqui. Uma paráfrase. Aquele que não encontra limites para o exercício do poder que detém, tende a agir de forma abusiva. Beleza? Correto o item 29. Vamos agora partir para a questão 7. Questão 7. Julgue os itens subsequentes relativos às estruturas linguísticas. Agora, somente estruturas linguísticas, considerando como referencial o texto 6. O emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo, ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original. Vamos observar. Linha 2. Na organização do poder político no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um papel, de um poder institucional. Muito bem. A expressão à luz da tradição iluminista é uma locução adverbial feminina, iniciada por preposição a mais artigo a. Preposição não foi solicitada por nenhum termo, ela está aqui para iniciar uma locução. Agora, o artigo foi solicitado pela expressão da tradição iluminista, que determina a palavra luz e torna o artigo obrigatório. Então, se eu tenho uma preposição iniciando uma locução, mais um artigo obrigatório, a crase, o sinal indicativo de crase é obrigatório. A sua retirada prejudica a correção gramatical do texto e, consequentemente, o sentido original. O item 30 está errado. 31. O pronome eles, linha 9, faz referência a ramos diversos. Muito bem, aqui nós temos de novo uma questão de coesão de referência. Coesão de referência. Item 31, linha 9. Vamos verificar, vamos ler um pouquinho, deixa-me ver, linha 6. Leia comigo da linha 6. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles. Entre eles não se refere... Perdão, entre eles se refere sim a ramos diversos. Né? Correto o item 31. Item 32, a correção gramatical e a coerência do texto. Adeildo, o que é coerência do texto? É uma espécie de lógica do texto, uma espécie de sentido lógico do texto. Então, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a vírgula empregada logo após o vocábulo que, após, fosse eliminada. Vamos verificar. Linha 12. É que, como observou Montesquieu, observe que a expressão como observou Montesquieu está entre vírgulas. Isso daqui é um adjunto adverbial de conformidade. E está aqui deslocado.
Então, meu amigo, eu não posso tirar só a primeira vírgula. Se eu tirasse a primeira vírgula, eu deveria tirar a segunda. Por que deveria? Por que você não diz deve? Porque nesse contexto, essa expressão, ela tem vírgulas aqui, vírgulas obrigatórias. Então não posso retirar nenhuma nem outra. Quanto mais uma só. Beleza? Portanto, o item de número 32 está errado. E o item de número 33, a flexão plural em eram identificadas decorre da concordância com o sujeito dessa forma verbal, as esferas de abrangência dos poderes políticos. Vamos ver. Linha 17 e 18. Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas dos poderes políticos. Perfeito. Você tem aqui um sujeito deslocado. E o que eu falei sobre o sujeito deslocado? Não leva vírgula. Tá vendo? Então, eram, verbo de ligação, identificadas, a princípio, predicativo do sujeito. A princípio, predicativo do sujeito. Esferas de abrangência dos poderes políticos, o sujeito deslocado. Correto, item 33. A gente para a análise bem aí, chamando a atenção para duas coisas. Duas coisas. Vou abrir aqui um novo slide. Você já verificou a quantidade de questões que o CESP apresenta falando de crase, falando de vírgula, falando de reescritura, falando de referência, e falando de concordância. Meu amigo, estes assuntos, quando você fizer uma prova do CESP, você tem que sabê-los até em outro idioma. Beleza? Porque eles são fatais na prova do CESP. Além, claro, do carro-chefe do CESP. Compreensão e interpretação de textos. Alguns autores, em vez de chamar compreensão, chamam intelecção. É a mesma coisa. Beleza? Então, fica aí a dica. Concentre o seu poder de estudo, o seu poder de leitura e de pesquisa nesses assuntos. Beleza? Até a próxima aula. Aquele abraço.